Boa noite a todos, então, continuando filosofando na TV Sul. Esqueci. O assunto seria a memória e a inteligência artificial. Memória e inteligência artificial. E mostramos o dia, a noite, o claro e escuro, sol e lua. De Umbris Idearum, Paris, 1582. Giordano Bruno apresenta a arte da memória, a mágica, o homem da ideia. Divertindo, não é divertindo, a base da mnemotécnica, inventando ou trazendo a base da mnemotécnica. Isso está naqueles livros daquele cara lá do Acre. A consciência humana se articula uma troca do sujeito e objeto e deve o senso explorar o homem do mundo físico. Circunstância, a mente aprende no extenso tempo da ideia divina. A memória é ligada à conjunção do humano e do divino, o racional e o ideal. Como o homem não só traz a sua natureza, é divino na sua natureza. É material e é divino também. Material pelo pai e mãe e divino pela alma. Giordano Bruno fala de uma memória artificial que opera por meio da abstração. Astrazione. Serve ao tipo de aprendizado e transmissão do saber que não afeta inutilmente o estudo, mas conduz ao racionamento da letizia espiritual. O que é letizia? Se tiver algum italiano aí escutando, porque ali está tudo em italiano. Nery Thomas Alves, Beto Maneira, Wagner Serafim, Douglas Júnior, Everaldo Assis Rocha, Janaína de Souza Daniel, Márcia Rich, Salete Rocha, Alexandre Bortolini, Salete Rosa, Wagner Serafim Cruz e Douglas Júnior. Lembrando que o Giordano Bruno era um sacerdote, né? Não lembro se era dominicano, se não me engano, né? Não lembro. Mas ele trouxe a ideia dos todos os mundos habitados e tudo mais, por isso foi queimado na fogueira. O que a gente tem entendimento hoje na física quântica, ele já falava lá em 1580, e morto em 1600. O homem não pode conhecer diretamente a verdade e ficar face a face com Deus, a ideia eterna. Por isso que Deus é incognoscível. A nossa ideia, só o homem, só contemporaneamente o elemento mediano da luz e treva, aura, catena, que conjuge céu e terra, que liga céu e terra. Lute e ombra, lute e tenebre. Luz e trevas. No livro 7 da República, Platão já escreveu. Platão 514 e 520 a.C. Na verdade, é o contrário. Não, ali está errado. 514 e 520. Está errado ali. Platão narra, que ele morreu com 60 e poucos anos. Platão narra o mito da caverna, descrevendo a situação do homem concatenado, observar a sombra projetada no fundo da caverna. Então, o que é o mito da caverna? O mundo lá fora é a realidade real. É o mundo divinal, o mundo das ideias, o mundo e o mundo das sombras é um mundo fenomenal. Nazareno Meneghel, Fred Carrilho. E as sombras é o que a gente chama hoje em dia de Matrix, ou seria a Maia, a ilusão, né? Nossa sociedade, a matéria no universo tridimensional. Enquanto o universo real ele é multidimensional. Ah, tá. 514, 520, tá certo. O foco aceso, então, ele fala, no caso, uma fogueira, né? A realidade do homem, a projeção da Goethe, eu não lembro agora, artificial que ocorre o homem a sua testa. A realidade é uma luz do sol e do fogo da caverna, então refletida lá no fundo da caverna. Um mito bem interessante, explica bastante coisa.
Explica que a maioria ainda está vendo as sombras e não está vendo a realidade como ela é. Ali está uma das ilustrações do mito da caverna. (1604). Sim, 1604. Século XV. Dan Sanhedrin. Em 2018, o que é a sombra? O que é a realidade? O que é a realidade? O que é a sombra? O que é a luz? São questionamentos que a gente faz hoje em dia. E a gente já falou também no transhumanismo, e tem um pouco a ver com isso aí também. Pela física clássica newtoniana cartesiana, existe uma realidade mecânica. Hoje se sabe que é bem além disso. Se trata de uma realidade quântica, multidimensional e também holográfica. O universo é um grande holograma e a mente é um grande holograma. Só para lembrar que a parte quântica ela não invalida a parte mecânica, tá? Então, para essas coisas que nós... É um complemento. Então, as leis da física, as 3 leis de Newton, elas continuam sendo válidas até o dia de hoje. Então, a lei da ação e reação. Você duvida? Dê agora um soco aí. Dê um soco na parede aí, que você vai ver que a lei da ação e reação funciona. Se você dá um soco na parede, você vai sentir a dor logo em seguida. Por quê? Porque você aplicou uma força na parede e a parede te voltou a mesma força na tua mão. Então, o que tu aplicou na parede voltou para tua mão. Ou não segure no trem ou no ônibus em movimento. E aí você vai tender para frente. Que daí é a inércia, né? A inércia é a primeira lei de Newton, que ela diz que um corpo em repouso, ele tende a ficar em repouso até que uma força seja aplicada sobre ele. Ou um corpo em movimento tende a ficar em movimento até que uma força seja aplicada sobre ele. Se a gente atrito, né? Se a gente não tivesse... Vamos imaginar que a gente não tivesse a ação do atrito do ar. E a gente ligasse o carro, a gente saltasse. Se a gente não tivesse o atrito, ele continuaria andando eternamente. Até bater em alguma coisa. Mas imaginando que seja linha reta, não tenha nada na frente dele. Tu iniciou o carro, tu dirigiu o carro. Uma analogia fácil, né, para pessoa que tá mais... Você ligou o carro, acelerou ele pra caramba. Daí, chega em dado ponto, você quer deixar o carro ir sozinho. Você salta, sobreviveu, vamos partir do princípio de que você sobreviveu, você salta para fora do carro e deixa o carro andando sozinho. Se não fosse a força do ar, a força do atrito, a força das pedras que tem no chão, do solo, dos obstáculos, esse carro, ele andaria eternamente. Ele ficaria eternamente andando. Como é que o cara chega a uma lei dessa? Físicos se perguntam como que o Newton, naquela época, ele já... E a grande sacada da maçã, né? Quantos que cairia uma maçã, ou na cabeça, ou na mão, e dali o cara pensaria na gravitação. A tendência era reclamar. Então, no século XVII, o mestre científico, Galileu Galilei, Isaac Newton, Gottfried Wilhelm von Leibniz, a gente já falou sobre eles, se concentraram de tal maneira no corpo e sua causa mecânica. Até aquela época eles achavam que era tudo mecânico. Eles desconheciam até a eletricidade, magnetismo, foram descobertos no século XVIII. No século XVIII e XIX, eletrostática, magnetismo, termodinâmica, eletrodinâmica e outras aí foram mudando até chegar à física quântica. Hoje é física quântica mais a relativística. Exatamente. Lembrando que uma parte gigantesca dos conceitos que a gente vê desses outros conceitos, eles alguma coisinha tem lá nas leis de Newton. Por exemplo, em mecânica dos fluidos, que é a parte hidrostática que é chamado, as fórmulas que elas dão origem aos cálculos que a gente chama de fenômenos de transporte em engenharia química. Todas as fórmulas que dão origem às atuais fórmulas conhecidas para cálculo de transferência de calor, cálculo de movimentação de fluido e tubulação, elas são derivadas das leis de Newton. A eletrodinâmica explica como é que a água atinge 100, 200, 300 andares e sobe e chega até lá em cima. Um dos exemplos práticos.
Isso aí já foi. Em 1900, então, a gente tem a grande sacada de Albert Einstein, depois de semanas, talvez anos de estudo, de cálculos. E é interessante da física isso aí, eles começam com física teórica, com Michio Kaku, entre outros, e dali eles chegam a conclusões que posteriormente, hoje está se comprovando o que o Einstein falou 100 anos atrás, através de viagens espaciais, através do pessoal da JPL, já no laboratório de jato propulsão, entre outros. É. Até chegar ao EMC, velocidade da luz ao quadrado. Energia, matéria, velocidade da luz ao quadrado. Não, ali nós, né? Nós percebemos o quinto senso, o nível quantitativo de uma pequeníssima parte da realidade. Hoje em dia se diz que a gente conhece 4%. O que a gente vê quando olha para o céu, mesmo com um telescópio, é 4%. O resto é matéria escura e energia escura. E a massa visível, a matéria escura, representa 22%. A mente, a energia escura, 74%. A maior parte é desconhecida. É mais ou menos como o DNA, né? A gente conhece, a gente sabe as sequências, mas para que serve 80% ainda está se pesquisando. Os 33 mil bases, né? É uma esperança. Embora as doenças não é por poucas doenças são por um gene só, a maioria são por vários genes. Hoje a nossa compreensão parcial da realidade permite muita coisa, através da aviação, astronáutica e estudos, física, radioastronomia. Convivemos essa compreensão parcial da realidade com outra entidade, a máquina e a inteligência artificial. Já se falou alguma coisa no transhumanismo. E a mistura do biológico, o biochip, por exemplo, biológico com eletrônico e a mecatrônica, entre essas coisas. O homem só percebe. O homem só a percepção do mundo, parte de um ser humano e de uma máquina. Mas uma máquina pode pensar? Essa é a grande questão. Fala inteligência artificial. A máquina pode pensar? Na verdade, ela é programada. Né? Ela não pensa por si mesma. Mas existe já máquinas que fazem outras máquinas. Isso aí já é uma evolução. Mas ela não pensa ainda. O que pensa é o cérebro. No Japão, já estão sendo criadas algumas máquinas mais avançadas. Não só máquinas, hologramas também. No Hologramas Japão tem, também. Até que fazem shows de rock. Tudo. No Japão... Mas não é rock. Como é que é o nome da música? Não é? Lá é J-Rock que eles chamam. O rock deles. Que tem aqueles cantores virtuais. Isso, os cantores virtuais. E o pior, eles estão casando com robôs. O pior, ou isso, com bonecos, é uma coisa que eu ia falar. Com hologramas, no caso, também. O que acontece? Lá no Japão eles são muito solitários. Então, criou-se lá uma espécie de personagem virtual, um holograma, uma personagem estilo de animação japonesa, os animes que são chamados, por causa do... E os japoneses, eles compram um aparelho, não sei como funciona aquele holograma, mas ele compra aquilo que já é aquele holograma, e a máquina em si, ela parece que ela se comunica normalmente com eles. Ela convida eles para assistir TV com eles, com os japoneses, eles assistem TV com aquele holograma. Programam vários conhecimentos, várias perguntas. Eu também não sei dizer agora se eles já estão programados com algo de armazenamento de dados, que no caso seria tipo armazenar lembrança. Não sei. Eu acho que eles estão trabalhando nisso, mas ainda não chegou a esse nível. Mas a ideia é chegar a esse nível, que a máquina ela aprenda. Então, por quê? Porque a ideia é proporcionar uma interação maior entre o humano e a máquina. A ideia seria transferir lembranças tuas para a máquina, e no caso, depois da tua morte, eles poderiam usar essas coisas. E é interessante, mas esse do holograma, ele é atualmente um dos mais avançados que tem, e a máquina, ela, como disse, ela já é programada com vários conhecimentos, com vários comandos. São perfeitas, né? Não sei se tu viu. Sim, eles chegam a casar com elas. Isso. Porque os japoneses eles são muito solitários, em geral. Então, para evitar esse tipo de problema com a solidão, eles criaram esse tipo de interação com uma coisa que está aparecendo muito na mídia agora, é a questão do assédio sexual. Então, eles com as bonecas, eles não têm esse problema, que é um boneco, né? Não é um ser humano.
E fora que fora que essas personagens elas já são programadas para amar o comprador. Porque ela, sobretudo, ela não é de verdade, ela é um robô, ela é um computador. Só que é um computador que tu conversa com ele, basicamente. Então, para pessoas que são solitárias, que já vivem nesse mundo da computação, é a melhor coisa que tem. Viu aquele japonês que fez um igual a ele? E aí ele perguntou, não vi. Quem que é eu? É esse? Eu da direita ou da esquerda? Quem é que é o fulano? Eu vi um caso parecido de uma máquina que ela aprende ela tem vários conhecimentos e perguntaram para ela perguntaram se ela tinha alguma perspectiva de futuro. E daí ela falou que ela pretendia dominar os humanos. Só que daí os caras revelaram que era uma programação que eles botaram nela. Ela falou depois em seguida, é brincadeirinha. Mas é um robô. Ele foi programado para falar aquilo. Mas esse é um medo que se tem. Em algumas, por exemplo... Mas é mais ou menos como um papagaio. Ele repete o que é ensinado, sim. Mas ele não cria palavra nova. Sim, justamente. A máquina não cria. Medo é que cria-se máquinas tão avançadas que deu origem à famosa revolta dos robôs, muito abordada na ficção científica. Isso. É um dos medos, da mesma forma que que lá na Inglaterra proibiu-se experimentos com macacos, porque os cromossomos do macaco e do ser humano eram a diferença de número é muito pouco. E o que acontece? Eles ficaram com medo. Se conseguisse o transplante da cabeça inteira para um robô, aí teria essa questão. O problema do coisa dos macacos é que eles ficaram com medo de que o macaco começasse a se humanizar. A se humanizar. E daí, onde é que a gente fala? Revolta dos macacos, né? Algo parecido com isso. O planeta dos macacos, né? Algo tá fazendo o caminho inverso, que é misturar e tentar voltar lá para os australopitecos. Tem umas pessoas que parecem que pensam igual aqueles australopitecos. Mas daí já é outra questão. Mas eles querem recriar, né? Além de algum salário que o pé é grande, seria ou o gigantossauro ou... Não é o gigantossauro. Não, tem uma preguiça gigante lá. Não. Ou um ancestral do Neandertal. Então, a percepção do mundo parte da essência humana de uma máquina. Uma máquina pode pensar. Ali a cena clássica lá do The Beatles. Então, aquele cara ali é o Alan Turing, o cara que criou o computador, né? A maquinaria computacional e a inteligência, Londres, 1950. Alan Turing sugere a critério de determinar se uma máquina seja um grau de pensar ou não. Passou até o filme dele recentemente. Ali a integração homem-máquina. Então, para quem trabalha com inteligência artificial, com mecatrônica, teste de tudo. Tu consegue explicar aquilo ali? Se o homem pensa na mulher, não, o homem pensa no outro homem, se a máquina começa a pensar no mesmo homem. Hoje a máquina só tem o grau de pensar? Ainda não. E talvez nem chegue a ter. Porque ela não é biológica, né? O pensar é biológico. A inteligência artificial guia o automóvel. Mas mesmo o carro que guia sozinho, estaciona sozinho, é tudo sensor. Se não tiver o sensor nas calçadas, nas rodovias, ele não vai funcionar. O carro que estaciona sozinho é interessante, né? Muita gente roda na baliza, vale a pena ter um carro daquele. A inteligência artificial é comparado a guiar a Gol. Não é esse que anda sozinho? Acho que é, né? Independente do humano. Mesmo assim, ele teve o cara que... A Gol é a empresa. A inteligência artificial é um grau de diagnosticar uma doença como a medicina. Já tem muita coisa, principalmente nesses exames de imagem, tomografia, ressonância. Nazareno Meneghel, Silvone Sidney Meneghel, Maria Aparecida Macedo, Alan Jones, parente do Alan Tunes, Alci Caetano, Realdo Guedert. Se você tem medo, só abrindo parênteses, se você tem medo, esse negócio de física quântica é complicado, tem alguns videozinhos, desenho no YouTube muito legal, mostrando um desenho, um avatar do Einstein, e ele explica a experiência dupla fenda, vale a pena você ver. Só você ver a experiência dupla fenda,
com desenho explicativo. Só uma dica, procurem em sites especializados em ciência. Não, digo YouTube. No YouTube, mas em vídeos de canais especializados em ciência. Porque tem muitas pessoas aí que querem falar de ciência achando que ciência é opinião. Ciência não é opinião, ciência se trabalha com fatos. Então, se tem uma pessoa que ela está falando sobre ciência, ela está dando sua opinião pessoal. Por exemplo, eu acho que essa lei não funciona assim. Doutor Quanto em física quântica, desenho explicativo. Porque tem muitos os supostos filósofos por aí que eles querem falar sobre física e eles não entendem de física. Então, você tem que procurar alguém que entende do assunto para falar. Aquele cara que tu não gosta nem fala em física. E nem tem capacidade para isso. É um exemplo. Ele já tentou falar sobre física. Então, para diagnóstico médio, está sendo muito usado. Hoje em dia tem chips que conseguem, com uma gota de sangue, tu faz vários diagnósticos, 6, 10, 12. A tendência, o ideal que eles estão buscando é, com uma gota ou duas de sangue, tu fazer uns 30, 40, fazer um check-up com uma gota de sangue. Sem ter que estar tirando sangue, 10 ml de sangue, 5 ml de sangue. Isso aí, como é que chama? É a lei de... A cada 6 meses dobra, é exponencial. Tem o nome de... Lei de... Não lembro agora. Não fala ali. Um crescimento exponencial, capacidade do cálculo da máquina... Até a singularidade. Singularidade é Deus, né? Eu faço essa luz lá no Fiat Lux. Mas é o lei, não lembro agora, o Márcio Martins que sabe. Não é Newton, é outro cara. Não, é um que diz que a cada 6 meses duplica. Aí tu compra um iPhone 10, daqui a pouco já tem o 11, o 12. Em questão de 6 meses já duplica. Capacidade de cálculo mais aprendizado automático. Máquina do aprendizado, learning machine learning, aprendendo através da máquina. O referimento a um sistema de teoria, algoritmo, então aí já entra na matemática, algoritmo legal, modalidade, autoaprendizado, então é aquilo que ela aprender por si mesma, isso aí ainda não está nesse ponto, parte do software inteligente. No âmbito mais amplo da inteligência artificial, limitadamente aprendizado automático com base da máquina, aprendendo a aproximação perfeitamente estatística e não afronta o termo semântico, filosófico, ontológico da inteligência artificial. Então, filosofia, ontologia é o estudo do ser e semântica é o estudo da linguagem. Um cara interessante ler sobre isso aí também é o que fala nos paradigmas, na revolução dos paradigmas. A máquina aprende, basta uma grande quantidade de datas, então tu tem que colocar dados, Por isso que a máquina conseguiu vencer um enxadrista. Foram inteligências humanas, o Deep Blue. Hã? Um exemplo de como funciona... Não sei se era o Sakharov ou outro. Um exemplo de como funciona a máquina, que é interessante, vocês procurem aí o seguinte site. Ele é até divertido. Akinator Gênio. Esse site é basicamente, você pensa em uma figura, pode ser um personagem fictício, um personagem histórico, personagem de desenho animado, de filme, de jogo, de algum seriado, algum ator real, alguma figura histórica, algum personagem que aparece na literatura ou na música. Você pensa em um deles. Você vai dando as dicas e esse gênio ele vai descobrir no final quem é esse personagem que está pensando. De que forma ele faz isso? Eliminação. Então ele tem um banco de dados lá dentro. Então, quando ele faz a pergunta, o personagem que você está pensando é loiro? Se você marca não, tudo que for ruivo ou moreno, ele já descarta na hora. Então é interessante a gente ver que a aprendizagem... Na política não dá certo. Na política não tem como. É mais difícil. Ali que puxa a brasa para o dele. Não mas, em geral, em máquina, pelo menos dá certo. Daí na máquina é assim que funciona. Muito dos aprendizados da máquina ou das deduções de uma máquina é por eliminação. Então eles têm um banco de dados e quando você dá uma informação
que bate... É tipo aquele quem você foi na existência anterior, alguma coisa, eu acho que é baseado nisso aí também. E vai por ele. Sim, quando você dá uma informação, ela vai pegar os dados dessa informação e bater com o banco de dados que ela tem. Tudo que não for de acordo com aquela informação, que ter certeza que não é de acordo com a eliminação, com aquela informação, ele vai eliminando. Daí só vai sobrando, vai cada vez reduzindo mais o grupo. Isso aí é um método do Descartes. Um teste. Você vai aí, você pensa no seu Madruga. Você vai ali e ele vai fazer as perguntas. Seu Madruga, o personagem do Chaves. Ele vai fazer as perguntas. Se é velho, se é magro, se é alto, se é gordo. Com base nisso, você provavelmente nas 10 primeiras alternativas já vai descobrir que é o seu Madruga. Embora tenha alguns casos que dá de vencer o gênio. Você pensa em alguma figura que ele não tem cadastrado lá. Nossa. Então, nesse caso, tem chance de você ganhar do gênio. Só que daí o que acontece? Ele já salva aqui no banco de dados dele. Então, da próxima vez que você testar, ele já tem condições, ele já vai poder acertar aquele personagem novo. Ou aquela figura histórica, ou aquele ator. Se tu pegar o exemplo do homem, as vários tipos de memória recente, memória atual, memória imediata. Então é tão complexa a coisa, e como é que tu consegue guardar por anos e anos, que é difícil transferir esse tipo de coisa para a máquina. Pela máquina de hoje, a sombra de Platão e de Bruno, só data, Big Data. Tem que colocar dados, né? Não tem como... E ficamos por aqui, Grazi. Semana que vem é Crianças Índigo.